Ah, Neymar, você deu uma de tiozão na tarde de ontem, né? Fala aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal no ar. Eu tô gravando na quarta noite, mas o vídeo tá indo pra vocês aí, entrando, se tudo deu certo, na quinta de manhã, né? E ontem o Neymar deu uma de tiozão no Instagram, né? O Neymar acabou publicando sem querer e apagou 16 segundos depois. E quem printou, né? Tava no famoso ali, tem a notificação ativada, né? Quando o Neymar posta qualquer coisa, e aí abriu lá e printou. Não entendeu e printou. Mas o Neymar postou uma escalação no Santos, né? Do Santos, aliás, no Instagram dele. E claro, muita gente ficou meio sem entender, né? E é isso que a gente vai meio que fazer esse exercício aqui hoje. Vamos tentar entender o que o Neymar queria. Será que ele queria alguma coisa? Por que ele escolheu esses nomes? Será que ele recebeu essa escalação e ia mandar para alguém? E tipo, quando você vai lá compartilhar no story, ou compartilhar com alguém, aliás, tem lá o compartilhar no story, você coloca sem querer. Ou, claro, ele estava usando o Story para editar, né, essa escalação, por isso até os riscos e o emoji, por exemplo, da camisa e o Schmidt escrito embaixo, enfim. Eu vou colocar aqui a imagem do lado, né, mas a escalação era Gabriel Brazão, Luizão, com o nome do Léo Godoy rabiscado e o Luizão escrito em cima, tanto que a camisa é a 29, a do Léo Godoy. Zé Ivaldo Gil, com o nome escrito também em cima do João Basso, porque o João Basso é o número 3, né? E o Souza na lateral esquerda, como titular, né? Inclusive, informação, né? Eu falei com o Souza mesmo ontem, lá no CTR Pelé, né? No dia de Santos Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele estava lá assistindo, parou para assistir, aliás. Eu passei por ele e perguntei: Souza, tudo bem? Como é que tá a sua lesão, tornozelo? Ele falou: tá melhorando, tá quase lá. Estou na transição, mais umas 2 semanas aí já devo estar à disposição. Então, logo logo o Souza deve estar de volta aí, lateral esquerdo talentosíssimo da base do Santos. Voltando, ele coloca Diego Pituca no meio e ele adiciona o João Schmidt ali do lado, né, com uma camisa escrito Schmidt. O Bom Tempo na direita, o Roleiser no meio, o Guilherme no lado esquerdo em cima do Barreal, né? O Barreal estava ali o 22, né? O nome do Barreal riscado, ele escreveu Guilherme. Na frente o Tiquinho Soares com a 9 e era o Tassiano. Você dá um zoom aí bem legal na imagem, dá pra ver, era o 16 Tassiano e tá riscado, né? Aí o que dá pra gente interpretar, né? Eu vou até tentar colocar o campinho aqui, tirar dele e colocar no campinho, seria um 4-2-3-1, mais ou menos. Que é, inclusive, é a escalação que o Sampaio diz que coloca em campo, né? Eu acho que até pelos vícios, claro que o futebol, os jogadores não são bonecos igual no Pebolim, que ficam estáticos, né, nos seus posicionamentos. Então, eu acho que muito por comportamento de técnicos anteriores e tudo mais, acaba se formando o 4-3-3, que é bem parecido com o 4-2-3-1, né? Enfim, a diferença são os pontas que às vezes no 4-2-3-1 eles têm que voltar um pouquinho mais e meio que armar o jogo também pelos lados, não serem tão agudos, né? Mas enfim, então o Sampaio mesmo na coletiva da estreia dele contra o Atlético Mineiro, né, ele fala, foi um 4-2-3-1. Pode até ser que tenha sido então, e realmente eu não percebi, eu acho que encaixou mais pro 4-3-3, mas enfim, os números ali tem uma estrutura muito bem parecida, né, não muda tanto. Mas será que foi nessa posição exatamente que está os nomes aqui, que estão os nomes que estão colocados, né, no próprio campinho de forma igual? Pode ser. Só que aí você teria o Bom Tempo numa função um pouco diferente, claro, né? Ele já exerceu meia pela direita, no Sub-20 ele foi muito isso, mas era até mais um ponta direita que caiu um pouquinho por dentro. Então ele seria uma função um pouquinho diferente do que ele faz. Aí você teria o Pituca entrando no time, né, para ser esse segundo homem de novo, né? Mas até com o Roleiser talvez ele tenha menos responsabilidade de armação, talvez aí você tem, como eu estou falando, no 4-2-3-1 e não no 4-3-3, que são formações parecidas. Os pontas eles voltam um pouquinho mais em teoria para ajudar a armar. Então de repente aí você tem o Pituca meio que chegando na área, mas não tendo responsabilidade de armar o time, pode ser. Pelo lado direito, claro, você tem o Luizão que não vai subir, né? O Luizão sendo essa alternativa, ele foi no Novo Horizontino, ele era o zagueiro pela direita num sistema de 3 zagueiros, né? Quando o Novo Horizontino se defendia com 5 jogadores. O ala voltava e era o zagueiro pela direita. Mas quando tinha bola, os alas subiam e aí o Luizão ficava pela direita, né? Então trabalhava muito com a bola, mas não subia tanto pelo corredor direito, claro. Então não tem muito como ele fazer isso, até porque nem é muito, né? O Luizão é um porte físico
é um pouco mais magro, mas é bem alto, né? Tem mais de 1,90 e tal. Não é um jogador tão rápido, né? É rápido para a posição dele, mas não é um lateral rápido, por exemplo, não seria. Ou aí o meu outro pensamento, tentando entender o Neymar, será que era um time diferente com a bola no pé? Por quê? Porque imagina, você forma ali a zaga com os três, né? Luizão, Gil e Zé Rivaldo. Aí você pode imaginar o Bom Tempo indo para esse corredor, mas não sendo tanto um ala, mas ali para trabalhar pela direita. O Souza com o corredor livre para subir bem pela esquerda. Pituca e Schmidt ali por dentro para ajudar nessa segunda linha. E aí de repente você pode até imaginar, eu coloquei o Souza mais no meio, né? Mas você pode imaginar o Souza mais numa linha lá da frente, por exemplo, para abrir bem. Você poderia imaginar até o 3-2-5 com a bola no pé, né? Que acontece com muitos treinadores. E aí você poderia ter o Souza lá na frente, o Guilherme entrando um pouquinho mais próximo ao Tiquinho, o Roleiser bem centralizado e o Bom Tempo pela direita? Pode ser, pode ser. Será que foi isso que o Mr. Neymar pensou? Ou a pessoa que mandou para ele? Sei lá. Também pode ser, acho que pode ser. Seria um pouco diferente até. E uma última hipótese que eu pensei, mas essa eu acho mais difícil, será que... É mais difícil porque ele riscou ali, né? Mas vamos imaginar que a pessoa tenha mandado para ele com o Tassiano ali. E aí você imaginaria essa escalação com Bom Tempo e Guilherme pelo lado direito, mas não no corredor mesmo do campo. Então seria... É que aí o Schmidt está adicionado ali, né? E não faz tanto sentido, né? Mas tudo bem, vamos fazer esse exercício aqui. Vamos imaginar que ele não colocou o Schmidt na primeira escalação. Tá? Vamos pensar aqui. E aí ele colocou essa mesma linha com 4 jogadores, o Pituca sozinho, entre aspas, como volante. No momento que o São Paulo abriu o placar contra o Libertad, tô assistindo o jogo aqui. Ih, rapaz, aí tá osso, né, pra nós. Enfim, não tá osso pra nós, a gente tá de fora, né? Mas a gente perde dos caras, os caras ganham Libertadores, devagar. Aí seria a mesma linha com 4 jogadores, o Pituca só na frente, e aí você teria por dentro Roleiser, Guilherme e Bom Tempo, né? Como eu falei, seriam jogadores mais pro lado, mas não como pontas, né? Trabalhando um pouco por dentro ali. Ou se você até pensar mais no Lozano, que foi utilizado agora pelo Ramon Dias no Corinthians, né? Especulado aqui no Santos, inclusive. E aí na frente, Tassiano e Chiquinho. Pode ser, será que tipo essa era a primeira e aí ele preferiu mudar, arriscou ali o Tassiano, enfim. Mr. Neymar teve ideias diferentes. Eu não iria me opor, não iria me opor porque a gente tem um time que vem sendo muito repetido, né? E da mesma forma até colocado em campo. De repente mudar é bom, mudar a estrutura pode ser. Claro que isso é um pouco radical porque eu digo que é bem diferente, né? Mas enfim, não sei. O que será que o Mr. Neymar, será que o Neymar tem futuro como técnico? Será que foi isso que ele pensou? Eu não vi se ele chegou a dar alguma justificativa, né? Tipo, eu fiz isso, por isso, aconteceu isso, foi sem querer, não sei. Mas o fato é que ele postou, logo em seguida apagou. E ficamos aí sem entender essa história. O que você achou da escalação do Neymar? Hoje à noite a gente volta aqui com outro vídeo, dependendo do que aparecer durante o dia e tudo mais. Mas por enquanto é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.